Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 12, diz assim: E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Eu quero compartilhar com você esse entendimento que o Senhor colocou no meu coração, que Saul sabia que ele não tinha mais o Espírito Santo. Saul sabia que não tinha mais a unção do Espírito Santo. Saul sabia que não tinha mais a virtude do Espírito Santo. Saul sabia que não tinha mais o poder do Espírito Santo. Ele estava ciente disso. E nós sabemos que ele perdeu o Espírito Santo, que ele perdeu a unção, porque ele insistiu na sua desobediência a Deus, a palavra de Deus. E ele, com o coração endurecido, não se quebrantou diante de Deus. Até que chegou um momento que o Espírito Santo, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 6, que ele não vai ficar contendendo para sempre com o homem, porque não é por força nem por violência. E eu chamo a sua atenção que ele sabia que não tinha unção, mas Davi sim, ele sabia que Deus era com ele, ele sabia que a unção estava em Davi, que o Espírito Santo estava com ele, que a virtude, o poder do Espírito Santo estava com Davi. E por que ele sabia? Porque isso é notório. Você se lembra em Atos 10:38? A Bíblia diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 1, quando Nicodemos falou para o Senhor Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então é notório quando a pessoa tem unção. Quem é espiritual sabe disso. Ele discerne, aquela pessoa tem unção naquele ministério, naquele serviço. Ela está liderando na unção, ela prega na unção. É notório, pessoal. Quem é espiritual consegue discernir. O homem natural não compreende as coisas do espírito, mas o espiritual, ele discerne todas as coisas. Por isso que ele não é enganado. Ele não é seduzido pela mentira, ele não é seduzido pelo engano. Ele sabe se a pessoa está, por exemplo, pastoreando na unção, liderando na unção, reinando na unção. Ele sabe, o espiritual ele sabe. Por isso que é importante examinar as escrituras e buscar a unção do Espírito. Nós podemos ver que o rei Saul, irmãos, mesmo não tendo mais a unção do Espírito, mesmo ele não tendo mais o Espírito Santo, a virtude, ele reinou 40 anos. Por 40 anos ele reinou. É interessante notar que a própria palavra declara, porque ele se rebelou tanto, que Saul pediu para que o profeta Samuel honrasse a Saul diante dos homens, diante dos seus soldados. Ele queria ser honrado. Por quê? Porque ele tinha perdido a unção, ele perdeu o reinado, porque o próprio Samuel fala para ele assim: olha, Deus rasgou de ti o reino e deu um outro homem melhor do que tu. Então ele não tinha mais a unção estava com Davi. E aonde eu quero chegar? Infelizmente tem muitas pessoas liderando, reinando, pastoreando, fazendo a obra sem a unção de Deus, sem a virtude de Deus. Estão em cima do altar ministrando louvor, estão em cima do altar ministrando a palavra. Isso é muito sério, pessoal. Imagine a pessoa viver debaixo de uma liderança dessa. Nós podemos ver que depois que o Saul perdeu a unção, já não era mais guiado pelo Espírito, ele começou a perseguir, ele começou a ter sentimentos de vingança, ele começou a ter sentimentos de inveja, de ciúmes. E só olhar a história dele em relação à pessoa de Davi. Ele tentou tirar Davi de cena de todas as formas, tentou prejudicar Davi de todas as formas, com medo de perder a coroa, o seu reinado. Então, quando a pessoa está na unção, ela não age dessa forma. Pelo contrário, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus é amor, pessoal. Os frutos do Espírito fluem na vida de uma pessoa nascida de novo, de uma pessoa que está na unção, que está no Espírito. Os novos frutos são reais. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio e a fidelidade. Esses frutos estão na pessoa. E a pessoa, quando está na unção, esses frutos fluem.
Por isso a gente precisa ter discernimento, pessoal, e sabedoria. Aqui eu quero dizer também para você e vou finalizar. Saul sabia que ele não tinha mais a unção, que Deus não era mais com ele. Mas ele sabia que Deus era com Davi, que a unção estava em Davi. E mesmo assim o perseguiu. É muito triste isso, quando alguém tem uma unção de Deus e a pessoa tenta atrapalhá-la de todas as formas, perseguindo, tentando prejudicar o seu ministério, prejudicar o ambiente. Mas eu quero dizer para você, seja fiel, fica firme, não perca a unção do Espírito, não tema essas coisas que aconteçam na sua vida. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Não tema as perseguições, não tenha medo da inveja, das ameaças do inimigo. Fica firme, Deus é contigo. Não perca a unção, é a unção que faz toda a diferença. Eu senti no meu coração de trazer essa palavra profunda. Ele estava ciente que não tinha mais a unção. E muitos que estão ministrando até a palavra de Deus sabem que não tem mais a unção e a virtude do Espírito. Que triste. Que Deus te abençoe, curta esse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.